Olá, sejam todos muito bem-vindos, professor Leandro aqui. Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema que vem, trabalhando aí alguns concursos, vem aparecendo, mas é um tema que é bem importante para você conhecer a forma com que os números nos são apresentados. Então, volto aí a falar para você, seja muito bem-vindo aí a nosso evento, a nossa aula de matemática para iniciantes. E eu quero dizer que se essa é a sua primeira aula, seja muito bem-vindo. Se essa já for a sua sexta, sétima, eu já nem lembro mais qual é a aula que a gente tem desse módulo, de matemática para iniciantes. Também muito obrigado aí pelo seu apoio. Se essa aula está sendo importante para você, se você acha que esse modelo, que nós já falamos lá no início, aqui é um modelo de aula sub-zero, ele começa abaixo do zero. Então, nós temos uma playlist que está aqui embaixo na descrição. Então, vai ali na playlist, depois que você assistir essa aula aqui, e assista as outras aulas, elas se complementam. Apesar de você poder assistir essa aula de forma isolada, de repente você está pesquisando sobre um assunto específico que chegou na nossa aula, ou você está aí nos acompanhando todos os sábados pela manhã, no nossa transmissão ao vivo. Então, seja bem-vindo. E aí, caso você queira saber mais sobre os outros conteúdos, está aqui na nossa playlist. Um outro detalhe, que também nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição. Também deve estar, acho que desse lado aqui, isso, desse lado aqui, no nosso chatzinho aqui do lado, tá? Se você estiver assistindo ao vivo, vai estar fixado aqui para você. Caso ainda não esteja, a gente vai fixar ali. E aí, nós temos o link para você poder acessar o grupo. O grupo lá de WhatsApp, ele é um grupo que a gente quer interação. Às vezes tem uns caras, você deixa o link aberto aí, entra um povo lá que fica dando spammer lá, a gente bloqueia um pouco, exclui a galera, mas a ideia mesmo é que o grupo seja aberto, para a gente criar interação. Então, naquele momento que você tem alguma dúvida, manda lá, a gente vai respondendo. Tá bem corridão, mas eu vou tentando lançar desafios para os alunos também lá. E hoje, se você foi lá no grupo, se você veio do nosso grupo, seja bem-vindo, nosso alfartano, nossa alfartana. E lembra que eu deixei um desafio lá para vocês. Quero que você, não vale colar, quero que você coloque agora aqui no chat, tá? Quero que você coloque aqui no nosso chat a resposta do desafio. E ao término a gente vai ver quem acertou primeiro, certo? E aí tem uma surpresinha aí depois, beleza? Galera, vamos lá? Sem muita enrolação, a gente já gosta de lembrar vocês aqui que nossa aula aqui é uma aula básica, então a gente não está trabalhando com questões específicas de concurso, tá? A gente está trabalhando com uma ideia de solidificar uma base de conhecimento para que você vá depois para as questões sem ter que lembrar do básico, do zero. Lá você vai se focar no tema principal. Aqui é para você, não estou estudando para concurso, professor, estou estudando para a minha escola, estou estudando para minha faculdade, para o meu Enem, para qualquer outra coisa, e cheguei nessa aula, seja bem-vindo também. Sabe que concurso depois é um bom caminho para você. Então, para mim também, eu sempre tive muita dificuldade com matemática até entender como que ela funciona. E aí, claro, a gente não é da noite para o dia, é você fazendo, acertando, entendendo principalmente as bases para que você chegue lá na frente num curso de estatística, numa parte um pouco mais pegada, e aí você não tem aquele receio, poxa, pareceu uma raiz, pareceu fração, e você não sabe como é que é. Lembrando que na nossa playlist já ensinamos falando a parte de radiciação, exponenciação, falamos sobre... Cara, a gente começou lá do 1 mais 1. E tô falando sério, não é brincadeira não. Lá do 1 mais 1, soma, subtração, divisão, fração, começando do zero mesmo, lá de quem está começando agora a entender matemática. E a gente, claro, a cada aula a gente vai evoluindo, vai complementando o nosso conhecimento anterior. Beleza? Pessoal, deixa eu colocar aqui em tela. Eu quero falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, tá? Deixa eu pegar aqui. Está aqui na tela. Vamos falar um pouquinho hoje sobre conjuntos numéricos. E o que são conjuntos numéricos? Bom, para começar, vamos entender um conjunto. Tá? Até eu posso futuramente criar uma aula específica só falando sobre modelos de conjunto, tá? Mas só para a gente entender. Um conjunto é algo que possui elementos, é uma coleção de elementos. Tá? E, na verdade, eu vou até corrigir para não dar falar uma coisa errada para você. Eu tenho uma coleção, e essa coleção, inclusive, ela pode ser vazia, eu posso não ter nada nela, e mesmo assim eu posso ter um conjunto. Daí nós temos o conjunto vazio. E eu posso ter o conjunto de um elemento, só um, chamado conjunto unitário.
tá? Não se assusta, é assim que funciona. E a gente fala um pouquinho sobre as notações. Um conjunto é qualquer coisa. Por exemplo, aqui na tela, eu vou até puxar um pouquinho para que eu possa mostrar outro. Depois eu volto ali. Então, olha só, eu posso falar qual é o conjunto das vogais. Vou chamar esse conjunto de V. Então, ó, V é meu conjunto das vogais. E aí, um conjunto, os elementos de um conjunto, sempre você coloca entre chaves, tá? Então, sempre a representação entre chaves. E aí, quais são os elementos das vogais? A, B, C, E. Das vogais, galera? Opa! Não! É o quê? A, E, I, O, E, U. Professor, é E ou é E? É O ou é O? Olha, eu tenho costume de falar A, E, I, O, U. Mas tem gente que fala A, E, I, O, U. Não vejo acento aqui, mas cada um com sua forma. Então aqui está o nosso conjunto das vogais, beleza? E eu posso ter também o conjunto das consoantes. Claro que eu não vou colocar todas as consoantes aqui, até porque é muita coisa para eu poder colocar. Então eu posso ser B, C, D, não tenho E, F, G, H, I e vai até... Vamos colocar até o Z aqui, ó. Tá imaginando que eu vou até o final dele. Beleza? Então a gente pode colocar todos os elementos dessa forma aqui, de forma a simbolizar, né? E lembrando que essas letras sempre são maiúsculas, tá? E eu tenho aí os meus elementos. E não é só com, por exemplo, isso aqui. Eu posso ter um conjunto A que representa, por exemplo, sei lá, quantidade de elementos que... Deixa eu ver. Quantidade de alunos que estão assistindo essa aula aqui. Sei lá, eu posso colocar aqui o nome dos alunos. Tá? Posso ter... Vou pensar outra coisa aqui. Cores da bandeira do Brasil. Né? Amarelo, azul, verde e branco. Então posso ter... É uma coleção de elementos. Tá? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa eu posso colocar aqui como elementos. E aí, né, pode ser numérico também. 1, 2, 3, 4, e por aí vai. Então a gente pode colocar o que a gente quiser, inclusive nada. Tá? Posso não colocar nada dentro do conjunto, que ele não deixa de ser um conjunto numérico. Mas aí, eu vou voltar aqui um pouquinho na tela anterior, para a gente olhar a seguinte situação. Eu tenho aqui os conjuntos numéricos e eu quero falar sobre os números. E aí, uma coisa muito simples, muito fácil, é começar pelos números naturais. Os números naturais. E o que são... Opa, ficou muito no cantinho, né? Deixa eu jogar um pouquinho mais para lá. Vou até deixar uma canetinha aqui. Ó, nos números naturais. Naturais. E o que são os números naturais? Geralmente ele vai ser simbolizado por este N. Tá? Então, esses aqui são os naturais. E o que são o conjunto dos números naturais, professor? Os números naturais são os números que você fala naturalmente. Não entendi. Pensa comigo. Eu falo para você, olha, conte até 10. Como é que você conta até 10? Você vai contar assim, menos 3, menos 1, menos meio, 0, 1/3, meio... É assim que você faz? Não, né? Como é que você começa? 1, 2, 3, 4. Assim espero eu, né? Então é o que naturalmente você faz. Como você conta naturalmente? Então vamos supor. Você vai lá contar, começou. Professor, eu conto assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Tá? Chegando lá, você tem aí os elementos naturais. Só que aqui só tem um detalhezinho. Esse conjunto ele começa com o 0. Tá? Então todo o conjunto dos elementos naturais ele se inicia com o 0. Então os números naturais são os números, todo número inteiro positivo a partir do 0. Tá? Então esses são os nossos números naturais. Lembrando, então, eles são não negativos. Tá? Os números naturais são não negativos inteiros ou inteiros positivos. Então vai ser o 0,
o 1, né? O 2, o 1000, os 3.727 são números naturais, beleza? E aí eu posso representar eles de duas formas. Eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu colocar essa simbologia, né, somente esse N aqui, então eu começo do zero e vou seguir em frente, tá? Então vai ser 0, 1, 2 e assim vai. Eu poderia colocar esse zero com um asterisco. Esse zero com asterisco, ele ia a contagem excetuando o zero. Tá? Então eu estou removendo o zero disso aqui. Do 1, 2, 3 e assim vai. Tá? Apareceu aquele asterisco, sabe que é a nossa contagem mais natural ainda. Ou seja, aquela que já nem começa com o zero. Beleza? Então, dessa forma, eu vou colocar aqui neste meio nosso conjunto dos números naturais. Mas você vê que os números naturais, eles são inteiros positivos. Correto? E aí eu tenho um outro grupo, uma outra classificação, que são os inteiros apenas. Certo? E os inteiros não precisa ser positivo, tá? Vou fazer agora no outro canto. Eu tenho a letra Z de inteiro, né, que representa todos os números inteiros. E aí eu tenho menos 2, menos 1, 0, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, 1, 2, 3 e assim nós seguimos. Então são todos os inteiros, positivo e negativo. Inclusive, essa reticência ela pode ser substituída por menos infinito até mais infinito, certo? Então posso ter de menos infinito até mais infinito, sendo somente os inteiros, ok? Então eu posso dizer que olha só, um grupo e um subgrupo, né? Eu estou representando dessa forma aqui, depois a gente vai trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre esses modelos de diagrama. Isso aqui indica para mim, olha, que dentro do grupo, tá? Deixa eu pegar aqui um laserzinho aqui, ó. Olha só, que dentro do grupo dos valores inteiros, eu tenho um grupo menor dos valores naturais, certo? E é até estranho, às vezes eu paro e fico pensando assim na vida, filosofando, falo assim, se existe algo que é infinito, que você não tem comprimento, não tem tamanho, e como é que você sabe qual é o meio dele? Dá para saber? Dá, né? O conjunto dos números inteiros, o meio dele é o zero. Você tem os valores positivos e os valores negativos, mas você não sabe qual é o tamanho dele, mas sabe quando é o meio. Estranho isso, né? Pelo menos tá, deve ser alguma coisa da minha cabeça aí. Beleza, galera? Bom, seguimos então. Então, os números inteiros tá aqui para você. Então, é todo valor inteiro, positivo ou negativo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos lá, só para não atrapalhar aqui o nosso contexto. Muito bem. Aí eu tenho um conjunto chamado de números racionais, tá? E ele é expresso, e a gente vai simbolizar ele pela letra, deixa eu pegar aqui, pela letra Q. Isso aqui indica os números racionais. E o que é um número racional, professor? É todo número que pode... Olha só, eu vou até colocar aqui. Tá no materialzinho. Aí lembrando, tá, galera? Se você está assistindo ao vivo, vai aqui. Né, também tem ou vai lá direto no site do Alphacom, alphaconcursos.com.br. Vai lá na aba Aulas ao Vivo. Né, se você estiver assistindo agora, nesse momento em que eu estou transmitindo ao vivo, vai lá que vai estar lá, aparecer a thumbzinha da nossa aula, Matemática para Iniciantes, né, ou para Desesperados. Aí você vai baixar, clica lá, tem que fazer um login, vai estar o material disponível. Baixa o material, ele tem lá, sei lá, acho que umas 7, 8 páginas de material, tem tudo explicadinho lá para você, tá? De graça, galera, não precisa fazer nada, só ir lá e baixar o material. Mas se você está assistindo isso aqui em um outro momento, aí você está assistindo, sei lá, daqui uns 10, 15 dias, um ano, sei lá o tempo que for, aí fala, olha, eu queria o material, onde é que ele está? A gente vai tem o nosso grupo, já falei para você que está aqui embaixo, entra no grupo e você pode perguntar lá no grupo, tá?
vou até, como eu falei assim, o grupo às vezes fica fechadinho lá por causa dos spammers, mas eu deixo alguns horários ali mais abertos, e aí você vai lá, assim, olha, eu gostaria do material da aula tal, né, diz qual é a aula que você quer e a gente envia o material para você. Tá tudo ali catalogado para você não perder, tá? E voltando para cá então, um número racional é todo número que pode ser expresso ou escrito em forma de fração, com B diferente de zero, obviamente, porque não há divisão por zero. Isso a gente explicou em aulas anteriores. Certinho? Então é todo número que pode ser escrito em forma de fração. E aí, quais são os números que eu posso escrever em forma de fração? Galera, infinitos, né? Vamos pegar aqui, ó, no grupo Q. Eu posso colocar, sei lá, vamos começar aqui, ó, alguns números infinitos. Eu posso colocar menos meio. Posso colocar menos 1/3. Posso colocar menos 1. Na verdade, aqui menos 1 não, né? Menos 1 é do outro lado. Tá bom. Vamos pôr. Eu já comecei do meio, né? Vamos colocar 0, meio. Ou vou colocar assim. 1. Deixa eu pensar um outro aqui. 4/2. Tá? E por aí vai. Professor, mas tem um 1 ali, tem um 0. Pô, isso aqui também, olha, qualquer número assim eu posso colocar ele como fração. 0 dividido por 7, por exemplo, uma fração. O 1 poderia ser qualquer número, por exemplo, 8 dividido por 8. Qual é o resultado disso aqui? Pode ser, eu posso escrever esse número em forma de fração? Posso. Né? Olha só, 4 dividido por 2 é o 2. Só quis escrever ele no modelo 4 dividido por 2, sobre 2, né, na fração. Então, qualquer número que possa ser escrito, e aí não é mais inteiro, ou seja, mas os inteiros fazem parte. Por isso que o Q está aqui, ó. Porque os números inteiros também podem ser escritos de forma de fração. Vamos supor, vou pegar o 16. Eu poderia colocar como 32 sobre 2. Ou 64 sobre 4. Né? Então, eu posso fazer isso aqui também e ter, da mesma forma, o 16, que seria parte dos números inteiros e também seria parte dos números naturais. Beleza até aqui? Muito bem. Vou apagar isso aqui. Né? Vou colocar na tela aí se você quiser dar um printzinho. Prepara seu print aí. Vou pegar aqui certinho. Tá ali. Então você pode aproveitar, printa, para que você possa ter essa informação. Mas eu espero que você esteja anotando tudo aí, tá? Esteja anotando. Voltamos então. Vamos apagar isso aqui. E eu tenho agora um conjunto que está isoladinho ali, você viu, né? Isolado. Esse conjunto, ele é um conjunto dos números irracionais. Parece um 2 aqui, mas é um I, tá? Irracionais. Irracional é um número que pode ser escrito ele não tem uma fração específica para ele. Então, ele não é um número que consiga ser escrito de forma de fração, tá? Mas ele pode ser representado por uma dízima periódica. Tá? A gente vai ter aulas ainda explicando um pouquinho mais. Mas eu vou colocar aqui o conjunto dos números irracionais como sendo um exemplo, π, certo? Raiz de 2, certo? O número de Euler. Ele não consegue, eu não consigo colocar ele de uma forma de uma dízima. Lembrando que uma dízima, ela é um número, desculpa, ela é um número, né, que a gente vai poder utilizar aqui dentro, mas ela está lá na nossa classificação de números racionais, tá? Então, por exemplo, você tem lá, vai ser o 1 dividido, por exemplo, 1 dividido por 9, né? Você vai ter uma dízima. Então você vai conseguir colocar ele como uma fração, mas ela não pertence aos irracionais. Irracionais é um número que não se enquadra nesse conjunto, certo?
E aí todo esse conjunto, todos os elementos, né, eles pertencem aos chamados números reais. Tá? Então pertencem aos números reais. E aqui, só eu lembrei de um detalhezinho, os números inteiros, você pode colocar isso aqui, representando todo o conjunto dos números inteiros, né, todos os números inteiros. Posso ainda representar isso aqui como todos os inteiros tirando exceto o zero, aqui ó, sem o zero. Posso colocar ainda como representação, deixa eu puxar aqui, isso aqui ó, os inteiros positivos. Posso colocar os inteiros negativos. E ainda poderia colocar os positivos sem zero. Tá? Então essa aqui é uma forma de fazer essas marcações também, beleza? Só que só para a gente trazer esse conhecimento para geral, tá? Depois você anota aí, volta um pouquinho no vídeo para você pegar, caso você ainda não tenha entendido, né, essa explicação. Tranquilo, galera? Muito bem, meus preclaros. Olha só, então nós formamos aqui os conjuntos numéricos que nós temos. Tá? Espero que fique mais claro para você, né? Aí a gente vai começar a entender um pouquinho das aplicações. Tranquilo até aqui? Muito bem, vamos passar para o próximo conteúdo? Deixa eu até avançar uma telinha aqui. Agora eu quero falar sobre operações envolvendo conjuntos. Operações com conjuntos. E um conjunto, ele pode ser representado de duas formas. Ou eu posso colocar ele assim, A e determinados valores. 1, 2, 3, 4, 8. E eu posso colocar também, né, o conjunto B como sendo menos 3, menos 7. Ou, deixa eu colocar em ordem como um rol aqui, melhor. Menos 3, menos 2, 0, 7 e 14. Beleza, tá? Isso aqui são modelos de conjunto em que, na verdade, eu tenho valores específicos nele. Eu poderia também ter um intervalo, tá? Uma questão de intervalos entre esses valores do meu conjunto. E aí eu poderia abarcar muito mais, tá? Porque uma outra forma de eu representar isso aqui, e aí nesse caso, com modelos de intervalo, é a seguinte. Vou puxar aqui do ladinho. Eu estou falando isso aqui porque eu vou precisar dessa informação depois para a gente avançar um pouquinho em conjuntos. Imagina, eu vou colocar um conjunto C e nesse conjunto eu quero todos os valores que estejam entre menos 2 e 2. Falei, professor, quantos valores tem aqui? Você pode pensar, se eles forem naturais, aí eu tenho de forma que eu tenho lá o menos 2, naturais não, desculpa, aí se fossem naturais eu ia contar só 0, 1 e 2. Se fossem os inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas eu posso ter um intervalo dentre eles. O que significa isso? Significa que num modelo de intervalo, posso ter aqui, imagina essa minha reta, e eu tenho alguns valores, por exemplo, de limites superior e inferior. Tá? Esses limites aqui, eles vão ser representados por esses valores. Então aqui vai ser o menos 2 e aqui o 2. E como que eu vou representar o que eu quero aqui dentro? Então você vai imaginar aqui uma bolinha. Se essa bolinha, se ela estiver incluída, essa bolinha vai ser fechada. E aqui eu posso ter uma bolinha também que pode ser fechada. Então esses valores de limites, sendo um limite inferior e um sendo um limite superior. E aí o que me interessa mesmo é o que está neste intervalo. Então, me interessa todos os valores presentes neste intervalo.
E quantos valores possuem aqui? Responde comigo, infinitos. Por que infinitos? Eu posso ter, aí sim, voltando lá para a nossa ideia de conjuntos, aqui eu posso dizer que são todos os reais. E aí são infinitos. Ah, mas se eu colocasse somente quantos elementos possuem naturais aqui dentro? Óbvio que você vai olhar para cá, falar, professor, tem o 0 aqui, tem o 1 e tem o 2. Nossa, que proporcional, ficou uma porcaria. Mas tá, entendeu aqui, né? Então são 3 elementos, desde que eu considere aquele lá. E se fossem os inteiros? Quais que eu possuo aqui? Vou colocar o menos 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Então posso, dependendo da minha classificação. Mas, professor, como é que eu vou saber qual é a qual? A gente faz o que a gente chama de propriedade característica. É criar uma charadinha para você entender o que vem na sequência. Quais são os elementos. Aí, como eu não sei qual é o elemento, eu posso chamar ele de x. Tá? Eu não quero entrar muito nisso aqui, que depois eu vou criar uma aula específica sobre isso, tá? Mas é só para a gente entender um pouquinho, depois a gente entender também lá em álgebra também como é que funciona. Então eu posso dizer que x, né, o elemento x pertencente aos reais, tal que... Aí posso definir um limite, tá? Eu quero colocar aqui, ó, x, ele pode ser maior que menos 2 e menor do que 2. Vou chamar isso aqui de conjunto D. Repara que é bem simples, tá? Eu estou dizendo que qualquer elemento desse conjunto D, ele tem um elemento chamado x, ele pertence aos reais, certo? E nesse caso ele tem que ser maior do que menos 2 e menor que 2. Quando eu coloco isso aqui, repara que eu só coloquei menor e menor. Né? Então, na verdade, o 2 é menor que x, que é menor do que 2, se eu fosse ler ele de uma forma mais linear. Como ele não está colocando um igual, quer dizer que esses números os limites são excluídos. Mesmo assim, eu tenho limites infinitos, tá? Mesmo assim, eu tenho limites infinitos. E aí eu posso representar aqui o grupo D possui, olha só, elementos de 2 até menos 2. Isso aqui, dessa forma, dessa minha representação, que pode ser feita dessa forma ou desta forma aqui, com colchetes virados para fora, eu estou falando que eu quero todos os elementos que existem entre esses valores. Tá? Mas eles não estão inclusos. Se eu colocasse um igual, eu vou até colocar em outra cor aqui, menor ou igual, menor ou igual. Aí eu posso tomar uma outra forma de representação. Tá? Eu vou jogar aqui no cantinho para mostrar. Aí eu poderia dizer que o grupo D é de todos os elementos. É x pertencente. Aí pode ser real, pode ser inteiro, pode ser natural, depende da situação. Tá? Mas eu vou colocar aqui os reais. Tal que x vai ser menos 2 e 2. Neste caso, a mesma representação ficaria como? Ficaria assim, ó. Colchete fechado em menos 2 e colchete fechado em 2. Quando o colchete é fechado, significa que a bolinha aqui também é fechada. A bolinha é fechada. Se ele fosse virado para fora dos números, aí significa que a bolinha seria aberta. Quer dizer que aquele valor não é incluído. Aqui, quando você faz dessa forma, fechado, entenda como sendo inclusivo. Inclusivo. Ou seja, ele inclui aquele valor nos valores nossos ali. Beleza? Está aqui? Tranquilo. Tá? Então deixa eu dar uma ajeitada aqui em tela, vou dar uma limpada. É só para a gente entender essa parte conceitual. E aí, minha gente, olha só, agora eu vou para as operações propriamente ditas. Uma outra forma de eu representar elementos de um conjunto é por meio de um modelinho que a gente chama de diagrama de Venn. Neném, neném, vem, neném, neném, vem. Diagrama de Venn. E o que é o diagrama de Venn? Deixa eu escrever aqui, ó. Diagrama de Venn, com 2 N's. Tá? O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn ele é representado por um círculo com a letra A, ou B, ou C, uma letra maiúscula, que representa os elementos, e aqui dentro ele contém todos os elementos. Nesse caso, se fossem as vogais, A, E, I, O e U. Estão todos aqui dentro. Tá? Então, se eu quisesse colocar, aí poderia ter um outro conjunto, então esse diagrama ele vai
representando para mim todos os elementos que possuem naquele conjunto. Eu poderia colocar, por exemplo, vamos pensar dois grupos aqui, ó. Vamos pensar em um grupo A, e agora eu vou colocar valores, fica mais fácil. 1, 2, 3 e 4. E um grupo B, e um elemento B, né, o conjunto B, com 5, 7, 9 e 11. Dessa forma, eu poderia representar assim, ó. Poderia representar dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Muito bem, então vamos imaginar assim. Aqui A e aqui B. 1, 2, 3 e 4. 5, 7, 9 e 11. Tá? É uma outra forma de representar. São dois, cada um engloba os seus elementos, tudo bem? Mas você pode se perguntar, professor, e eu não poderia ter conjuntos que têm elementos que estão nos dois? Claro que sim, meu jovem gafanhoto. Olha isso aqui, ó. Tá? Olha essa ideia aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu dar uma limpada. Apaguei um pouquinho sem querer ali, mas... Agora eu vou tirar tudo. Agora eu não quero mais nada disso aqui. Muito bem. Eu poderia ter um conjunto, já vou fazer todos eles aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. Imagine isso aqui, ó. Então vamos fazer um outro aqui. Deixa eu montar aqui para você. Muito bem. Deixa eu enquadrar aqui para ficar melhorzinho. Aqui, ó. Deixa só ele em tela. Aumentar um pouquinho. Tá? Melhor. Olha o que eu quero mostrar para você aqui, ó. Imagine três conjuntos. Um conjunto A. Imagine que um conjunto A. Um conjunto B. E um conjunto C. Eu tenho algumas áreas comuns entre eles, tá? Então imagine que essa área aqui, ó, é uma área que você tem em comum entre os três, correto? Eu vou chamar essa área aqui de área A, B, C. Porque ele tem com os elementos que estiverem exatamente nessa área, elas estão nos três conjuntos, tá? Enquanto elementos que estiverem, eu vou pegar com verde mesmo aqui, ó. Nesta área aqui, e essa área, repara, eu vou até fazer de forma um pouquinho mais sutil aqui, ó, inclui essa área aqui do centro também, tá? Então, aqui, nessa área específica, é apenas o que tem em A e B. Oh, desculpa. Deixa eu voltar. Voltei aqui, voltar mais uma. Aqui, ó. Isso aqui é o que está entre B e C. Está no conjunto B e está no conjunto C. Tá? O que tem aqui, nessa área específica aqui, é todos os elementos que estão em A e também estão em B. E por fim aqui, ó, eu tenho todos os elementos que estão em A e também no conjunto C, tá? Então, dessa forma, eu tenho todos os elementos que estão em todos os conjuntos e elementos que, se eu falar para você, o que tem aqui é que é algo exclusivo daquele conjunto. Então, se eu tenho B, é algo que é exclusivo no B. Se eu tenho só aqui, é algo que é exclusivo no C. E aí nós chamamos isso aqui, essas áreas, de interseção ou intersecção. E aí ela é simbolizada por esse símbolo aqui, ó. Não sei o nome desse símbolo, não. Eu chamo a interseção, certo? E quando eu tenho uma outra operação,
que eu posso aplicar é quando eu quero considerar todo mundo, todo conjunto. O conjunto total aqui, né, dos elementos que estão aqui nesses círculos, é conhecido como a união. Então eu posso ter a união de A união com B, que é 1. Eu posso ter A união com B união com C, que é o nosso exemplo maior. Posso ter A união com C, B união com C. E A, deixa eu ver, A, B, fechou todos, certo? São os modelos que eu posso ter aqui. Então, essa letra U, que vai ficar aqui no meio, né? Essa ela é representar a união entre dois conjuntos específicos. Tranquilos até aqui? Muito bem. Então, vou apagando aqui, quero voltar para não precisar ter apagado os círculos. Tudo bem. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vou trazer para cá. Vamos pegar aqui. Beleza, meu compassinho, jogo para lá. Imagine que eu tenha o seguinte conjunto agora, A, e ele possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho um conjunto B, que tem os elementos 4, deixa eu pagar, não, 4 não. 2, 4, 6 e 8. E eu quero colocá-los dentro aqui do meu diagrama de Venn. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Sempre que você vai fazer essa distribuição, olha o que tem em comum entre esses elementos. Tá? O que tem em comum entre eles? Vou marcar aqui. Vem comigo. Então, olha só. O 2 está aqui, está aqui. O 4 está aqui, está aqui. O 6 também. Fechou. Então, são esses elementos. Eu começo sempre por esses elementos. Então, vou colocar aqui, ó, o 2, o 4 e o 6. O que sobrou de A? 1, 3 e 5. O que sobrou de B? Somente o 8. Essa aqui é a forma correta de você fazer essa montagem dos elementos. Tá? Então, para você colocar dentro do diagrama de Venn, esse é o melhor modelo para você fazer. Tá? Não tem erro. E aí você pode pensar nas operações. Eu posso ter a união, e aí se eu falar para você qual é o resultado da união de A e B. Galera, união de dois elementos de conjunto são todos os elementos que estão nesses conjuntos. Nesse caso, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Essa aqui é a união. E se eu perguntasse para você qual é a área da interseção de A em B? E aí é somente o que tem nos dois conjuntos em comum. 2, 4 e 6. Então, lembrando, a interseção é essa área aqui. Beleza? E a área que eu tenho, né, na união é considerando todo o meu conjunto. Aí quando eu falar união, até eu vou fazer uma marcaçãozinha, é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a união. Certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, união. Beleza? E deixa eu colocar amarelinho aqui na interseção. Vou colocar aqui em tela, se você quiser dar um printzinho, caso você esteja copiando, só para a gente entender esses elementos. Tranquilo até aqui? No material eu deixei bem explicadinho para você também essas duas questões. Joia? Vamos dar uma limpada aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu refazer aqui os meus circles. O que tá bom aqui, mais ou menos. Muito bem. Agora, eu quero fazer a diferença. Tá? A diferença. Então, vou colocar novamente aqui o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E um conjunto B com 2, 4, 6 e 8. Tá? Só um exemplo fictício para a gente usar aqui. Então, novamente, por onde a gente começa? Para distribuir dentro do diagrama de Venn, vamos olhar o que tem em comum entre eles. Certo? Isso aqui fechou. Então, já jogo esses valores aqui. 2 e 4.
E aí do lado A eu tenho 1, 3 e 5. E do lado B eu tenho o 6 e o 8. Beleza até aqui? Aí se ele pedisse para mim A menos B. O A menos B, tá? Eu vou considerar exatamente todo A. Não vou conseguir fazer todo o desenho aqui, ó. Preencher. É essa área aqui, ó. Eu quero saber só que o que tem em A e não tem em B. E o que não tem em B? Eu vou marcar em vermelho aqui pra gente. O que tem em B é isso aqui, ó. Que é a interseção. Faz parte do A, mas também faz parte do B. Então, os elementos que eu teria nesse caso, que eu tenho, na verdade, vai ser 1, 3 e 5. E se eu fizer... Professor, eu poderia fazer B menos A? Claro que sim, bora lá. B menos A ficaria como? B menos A ficaria exatamente... Agora eu vou colocar em outra cor aqui. Ó, esses elementos que estão aqui, ó. Que estão em B, mas não estão em A. Eles estão em B, mas não estão em A. E quais são eles? O 6 e o 8. Beleza? A gente já começou a pegar uma ideia geral aí da forma que a gente utiliza isso aqui. E eu posso ter o que a gente chama de complementar. O complementar, ele funciona assim. Eu tenho um conjunto maior, certo? Eu tenho um conjunto maior. Eu vou ter que apagar isso aqui, não vai ter jeito. Eu vou ter que apagar e vou ver se eu faço Vou dar um exemplo aqui, peraí. Eu vou trazer um elemento pra gente aqui. Vou deixar bem maior ele aqui, ó. Eu vou usando bastante espaço. Tranquilo. Esse conjunto, tá? Esse retângulo, ele representa o que nós chamamos de conjunto U. Ou, vou trazer para cá, universo. O conjunto universo é todos os elementos. E aí eu posso ter todos os elementos que não estão em A e também não estão em B. E aí, novamente, vamos lá, ó, fazer rapidão aqui. Vou fazer de um conjunto só por enquanto. Certo? Então vamos imaginar isso aqui, ó. Esse aqui é meu conjunto A. Esse aqui é meu conjunto A. Vou colocar aqui dentro. Então, aqui no conjunto A eu tenho os valores 2, 4, 6 e 8. Beleza? E aqui fora eu vou ter, aí seria no conjunto universo, tá? Eu posso ter 1, 3, 5, 7, 9. Beleza? Nesse caso específico, eu tenho o quê? O meu universo são todos os números de 1 a 9, mas pertencentes ao conjunto A, apenas os números pares. Tá? Poderia até criar uma regrinha, característica para simbolizar isso aí. Eu poderia, aí quando eu falo assim, ó, o A, se o conjunto universo, vou até jogar aqui, ó. Agora eu vou puxar um pouquinho para cima. Ó, se o conjunto universo é igual, quais são os valores do universo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o conjunto A? O conjunto A é 2, 4, 6 e 8. Eu posso dizer o seguinte, que o A complementar, e aí você vai identificar sempre um complementar com esse Czinho aqui em cima, que é o que complementa ele com o universo. O que complementa ele são os elementos que não fazem parte aqui. 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza? São os elementos que complementam isso aqui. Beleza? Ok? Muito bem. Acho que ficou mais claro para todos aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer alguns exercícios que está no material. Lá no materialzinho tem alguns exercícios, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer a leitura deles e aí você vai lá, baixa o material. Tá? Não vou jogar aqui ele escrito, mas eu quero que você acompanhe comigo, eu vou colocando as informações.
Tá? E a gente vai entendendo um pouco de como funcionam essas operações. Mas antes, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só posicionar isso aqui. E já vou fazer o nosso diagrama que eu vou acabar utilizando aqui. Vou tentar não apagar ele depois, senão toda hora tem que ficar fazendo de novo. Pra cá, assim. Agora ficou bom. Certo? E aí do ladinho aqui eu vou sempre jogando. Deixa eu diminuir um pouquinho mais zoom aqui. Ó, fica melhor. E aqui do ladinho eu vou jogando a informação e vou preenchendo no nosso diagrama. Beleza? Então, imagine o seguinte agora. Em uma escola, eu tenho lá uma turma em que tem alunos que praticam algumas atividades. Então, nessa escola, eu tenho 40 alunos em uma turma, tá? 40 alunos em uma turma. Desses 40 alunos, eu tenho alunos que praticam algumas atividades. Dessas, eu tenho uma atividade de vôlei e futebol. Um pouquinho invertido, né? Vôlei e futebol. Ou futebol e vôlei, que é um F maiúsculo. E o arquivo, né, se você está lendo lá comigo, ele traz as seguintes informações, ó. Vou ler aqui, ó. 25 alunos participam do clube de futebol. 25 alunos, futebol. 18 alunos participam do clube de vôlei. 18 alunos, vôlei. E 10 alunos fazem tanto futebol quanto vôlei. A galerinha está animada, faz os dois. E a pergunta é, quantos alunos participam de pelo menos um dos dois? E aí, lembra lá comigo, toda vez que você vai fazer uma questão nesse sentido, começa sempre por aqui. Tá? Não é por debaixo, mas é sempre pelo que tem uma interseção. Porque eu estou fazendo o seguinte, ó, eu tenho futebol, vou colocar um F, tenho vôlei, e eu tenho um futebol interseção, né, com vôlei. Então é isso que ele está falando. São 10 alunos que estão aqui na interseção. Ó. 10 alunos estão na interseção. Que são 10 alunos que fazem os dois. Beleza? E aí eu vou lá. Futebol, são quantos? São 25. Só que 10 já fazem lá. Então 25 menos 10, então eu tenho aqui número 15. São 15 camaradas que fazem futebol apenas. Tá? E aí ele fala 18 alunos fazem vôlei, mais 10 fazem os dois. Então aqui 8. Repara comigo nesse exemplo em que eu tenho aqui um total de alunos, vamos somar aqui, 15 mais 10, 25, mais 8, 33. Mas, professor, não eram 40 alunos? Sim. Quando ele não faz, significa que no conjunto universo, que é isso aqui é meu universo, são 40. Se eu tenho tantos alunos, ou seja, 15 alunos que fazem somente futebol, se em algum momento ele perguntasse quantos alunos fazem somente futebol, seriam 15. Quantos alunos fazem as duas atividades? Aquela que eu já disse, são 10. Quantos alunos fazem somente vôlei? Somente 8. Quantos alunos não fazem nada? Nenhuma. Aí você vai somar 15 aqui, né? Tem 33. Então eu tenho 7 alunos, que é o que falta para chegar no universo. 40 menos 33 são 7. 7 alunos que não fazem nada. Preguiçosos. 7 alunos não fazem nada. Bom, por isso que eu tenho todos os 40 alunos em algum momento aqui. E a pergunta diz o seguinte: quantos alunos participam de pelo menos um dos dois clubes? Pelo menos, né? Pelo menos um. Como ele fala pelo menos um, considero todos. Pelo menos um, aqui participa de todos. Então, na verdade, minha resposta já está aqui, 33. Beleza? Então, entenda, isso aqui eu vou fazer um outro agora, é uma questão de número 2, para a gente avançar com ela aqui. Tá? Então vamos lá. Vou apagar os valores que estão aqui. Muito bem, muito bem. Com muito cuidado para não ter que desenhar de novo. Tá lá. Questão 2 diz o seguinte, ó.
meu universo são... em uma empresa, 80 funcionários foram entrevistados. 80 funcionários. Sobre a questão de possuírem ou não veículos. Sabe-se que... Aí eu tenho lá, ele pergunta carro e diz que 50 possuem carro. Moto, e que diz o seguinte, 30 possuem moto. E 20 possuem carro e moto. Interseção significa que tem uns dois. Tá? Então, por onde a gente começa? Exatamente, pela interseção. Então, eu já sei que aqui tem o 20. Aqui é carro e aqui é moto. Então, se carro são 50, mais 20 tem os dois, então aqui ficou 30. Entendeu? 50 menos os 20 já foram, tá 30. Veja que o meu conjunto de carro, a minha bolinha de carro ali, né, o meu círculo, se eu isolasse ela, são 50, tá certinho. E aí de moto ficou fácil, né? Se eu tenho 30, já foram 20, aqui faltam 10. No total, né, a gente tem o nosso conjunto de 10, 50, 60 pessoas. Então, a união, né, de carros, união com motos, ficou 60. Significa também que 20 pessoas não possuem nem carro, nem moto. Não possuem nem carro, nem moto. Porque nosso conjunto universo é 80, e aqui na soma total das pessoas que têm, né, carros e motos são 60, então 20 pessoas não possuem nenhum desses elementos. E aí ele pergunta o seguinte, quantos funcionários possuem apenas carro? E aí, se é apenas carro, tá aqui, ó. Apenas carro. Beleza? Se é apenas carro, então lá vai ser 30. Beleza? Vamos pro próximo. Aí ficou fácil, né, galera? Aí tá muito tranquilão. Deixa eu apagar rapidão aqui. Coloque aí nos comentários aí pra mim, tá? Coloque aí se você tá entendendo, se faz sentido o que eu tô explicando pra você, se você já sabia, isso aqui era tranquilão pra você também, tá? E isso aqui cai em concurso, tá, galera? Cai muito concurso, cai a questão de diagramas aí, tá? Aí, beleza. Vamos lá. Aqui ele pergunta o seguinte, em uma universidade, 120 alunos cursam, então o nosso universo é 120, cursam pelo menos uma disciplina, matemática, física, nem sei se você vai falar, né? Matemática, união com física e matemática, interseção com física. Tá? E aí, falando isso aqui, vamos ver o que ele traz. 70 alunos cursam matemática, 70. 50 cursam física. E 20 cursam ambas, ou seja, 20 alunos cursam ambas as disciplinas. Então, é interseção. Quantos cursam apenas física? Vamos lá. Matemática, física. 20 cursam ambas. Matemática, 50. Física, 30. Certo? E apenas... mas isso ficou muito fácil aí, né? Apenas matemática, 50. Tá aqui, ó. Lembrando aqui no total, olha... Trouxe aqui a informação, beleza. Matou, essa foi fácil. Muito tranquilo. Vou fazer uma outra aqui. Galera, deixa eu ver pelo nosso tempo aqui. Eu vou direto para desafio. Tem uma outra ali, já está com gabarito, mas eu vou trazer a desafio que eu prometi para vocês, que é a que jogaram lá no grupo. Tá? Depois eu dou uma conferida ali em quem acertou, quem jogou aí no chat, tá? A resposta. Então, deixa eu pegar aqui, eu até esqueci qual que é a pergunta. Cadê? Eu vou ter que entrar no grupo aqui, porque eu esqueci qual foi a pergunta que eu joguei lá para vocês. Espera aí. Vou voltar aqui. Beleza, tá aqui. Diz o seguinte, ó. Uma pesquisa com 30 estudantes. Então, vamos lá. O nosso universo aqui são 30 estudantes. Foram obtidos os seguintes dados sobre a prática de esportes. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, basquete, 20 pessoas praticam basquete. Ele tem futebol, e ele diz que 16 praticam futebol, tênis, 15 praticam tênis,
basquete interseção com tênis. Ou seja, 10 praticam as duas atividades, 11 praticam basquete e futebol, 11, 9 futebol e tênis, e 7 praticam basquete, futebol e tênis. Beleza. Aí eu vou precisar só desenhar mais um círculo aqui. Mais ou menos aqui tá bom. Joia. Então vamos colocar aqui, ó. Basquete, futebol e tênis. Por onde você começa? Pela interseção que tem maior número de elementos conjuntos, ó, essa aqui. Então ele já começa dizendo que eu tenho 7 pessoas que fazem as 3 atividades: basquete, futebol e tênis. Depois, que fazem futebol e tênis, são 9. Só que, ó, futebol e tênis, tá aqui, ó, futebol e tênis são 9. Já foi 7, então aqui são 2. Futebol e tênis, tá entendendo? Então, se ele for, são 9, já foram 7, que já tá ali no conjunto. Então ele coloca aqui. Basquete e futebol são 11. Só que já foram 7, então faltam 4. E aqui, basquete e tênis, 10, já foram 7, faltam 3. Tá entendendo? Você começa pela interseção, que te ajuda pra caramba. Então é muito mais fácil você começar por elas, porque elas vão te dar essa visão. E aí ele diz o seguinte, ó, vou começar pelo basquete agora. Basquete são 20 pessoas, mas olha só, já foram 3, 10, 14, então aqui faltam 6. Futebol são 16. Então aqui já foram 9, 13, faltam 7. Fiz certo? Oh, não, peraí, epa. E 7, opa, viajei. Faltam 3. Então, ó, 3, 10, 16. Beleza, futebol 16. E aqui é 15. Então são 10, com 2, 12, faltam 3. Já dessa forma aqui a gente conseguiu fazer toda a distribuição. Poderia somar todos os elementos aqui. Vamos somar tudo aqui. 6 com 4, 10. 7 com 3, 20. 26, 28. Então, eu tenho 28 pessoas praticantes de esportes. Galera, uma coisa importante é que as interseções, por que a gente coloca? Porque você não pode contar 2 vezes a mesma pessoa. Tá? Então, é por isso que ela vai para a interseção, isso conta uma vez. Praticantes de esportes. Como o nosso universo é 30, então é 30 menos 28. Então eu tenho 2 pessoas, 2 perdidos aqui, que não praticam qualquer uma dessas 3 modalidades. De repente ele faz, sei lá, peteca, tá lá jogando peteca e tá lá no grupo, tá bom? E aí a pergunta que eu trouxe para vocês no grupo é a seguinte: quantos alunos praticam pelo menos 2 esportes? Pelo menos 2 esportes? Né? E aí, é claro, a gente vai somar, né, todas as interseções aqui. E aí, então eu tenho aqui, ó, 7 com 3, 10, 14, 16. Então, nossa resposta é 16. Mas aqui ele poderia fazer várias e várias perguntas, tá? Ele poderia falar assim, 2 não praticam nada, então quantos praticam só futebol? De repente ele ocultaria uma informação aqui para você. Então, cara, o universo aqui é gigantesco de questões que ele pode trabalhar. Se você montou qualquer, dessa forma que a gente mostrou aqui, qualquer questão que ele te traga, você vai saber responder. Certo? Meus camaradas, meus pré-claros, deixa eu voltar aqui para a câmera cheia. Foi um prazer estrogonófico estar com vocês nesta manhã de sábado. Tá? Espero ter trazido aí um bom conhecimento para vocês. Tá? Eu falo assim, a matemática, deixa eu até molhar a garganta um pouquinho. Ela tem um processo de acúmulo de conhecimento. Não adianta você querer pular fases e lá na frente tentar entender, certo? Você não é como se fosse um idioma, você tem que aprender as frases, as vogais, as palavras para entender o contexto, para interpretar. Então, às vezes, até lá em estatística, inclusive, galera, ó, fazer um momento jabá, tá? Ó, aqui embaixo, né, eu vou deixar aí também, tem um curso de estatística meu lá no Alphacom, caso você queira fazer também somente estatística, eu vou deixar ali
Tá? Para você faz lá, faz galera, pede um descontinho ali, tá lá o curso de estatística, para você que está pensando em fazer, cair no seu edital, ou você quer reforçar, ou de repente está num concurso que pede estatística, tá ali. Básica, se a gente começa do basicão, desse jeito que a gente já me conhece, e a gente vai melhorando ali, beleza? Fechou o momento de jabá, volto para cá, e aí só falando que você, todo esse momento que a gente está fazendo aqui é para reforçar o conhecimento com você, que você consiga entender os conteúdos mais complexos. E aí, se você ficou comigo até aqui, galera, olha, peço encarecidamente, dá o seu like aqui. Se você gostou dessa aula, significa que a gente está fazendo algo bem feito, que está te ajudando. Então dá o like, comenta, compartilha, faz o triplo C aí, tá? Porque a gente quer melhorar mais a nossa comunidade, quer crescer, quer trazer mais conhecimento para você. Se você tiver críticas também, vá ali, ó, comenta, fala, professor, não gostei disso, professor, podia fazer aquilo, faça alguma coisa diferente, tá? Traz isso aí, porque o feedback de vocês é muito importante para mim. E assim, é claro, eu vou saber se eu posso continuar trazendo mais conteúdo. Beleza? Pessoal, fique com Deus, até a próxima e vai lá no grupo, hein? Te espero lá. Fui!